Ótimo. Seguindo o nosso texto, tá aqui o textinho, ó. A equação 4 é a famosa fórmula de Bhaskara que eu coloquei em negrito. Então, selecione e dá um Ctrl B, que o Overleaf faz para você, um text BF, bold font, que retorna soluções x1 e x2. Isso daqui é ambiente matemático em linha. Então, a gente coloca, só que tá subscrito, né? O número 1 tá embaixo, faz isso com o sinalzinho de underline. Fica desse jeito. Tá? Uma calculada com sinal positivo, outra negativo e tal. Finalizamos aqui. Próxima subseção. E aí, para começar, a soma e produto eu coloquei como negrito aqui. É como se fosse um subtítulo, mas para agilizar, eu escrevi mesmo e mandei um Ctrl B aqui agora. Se eu compilar, vai aparecer ele aqui bonitinho e o restante do que eu escrevi aqui. Tá? Vamos lá. Ó, grupo de equações 1. Vamos lá, a gente já aprendeu. Isso são equações que estão alinhadas conforme o sinal de igual. Então, para escrever equações alinhadas, o meu ambiente vai ser o begin ali gn. Essas equações elas têm numeração. Repara, o ali gn eu poderia escrever ele com esse sinal de asterisco, como eu mostrei no último vídeo. E aí, qual que é a função do asterisco? Tirar a numeração, se eu não quiser. Então, todas as equações que estavam com números, eu não vou pôr no number em todas, eu vou pôr um asterisco no ambiente que nenhuma fique numerada. Tá? Mas não é o caso aqui, porque elas têm essa numeração. Então, eu tiro o asterisco e faço o que a gente acabou de aprender. Vou alinhar em relação ao sinal de igual, tá? E a primeira linha eu coloco de cá x1 mais x2, que é isso. E escrevo essa cara. Ah, deixa eu ensinar um negócio. Se você está escrevendo um negócio e tem uma coisa que aparece muitas vezes, igual nós, a física médica, falamos muito sobre o Bremsstrahlung, que é a radiação que uma carga emite quando ela está no movimento acelerado. Essa palavra é uma palavra alemã. Você não fica escrevendo isso o tempo inteiro. Então você pode usar um recurso. Esse recurso é criar um novo comando. Aqui em cima você escreve barra new command. As duas opções contêm dois argumentos obrigatórios e uma delas contém um argumento opcional, que é esse colchete aqui. A que contém, o que a gente vai fazer agora é essa daqui, ó, que tem só dois argumentos obrigatórios. E aí o que eu vou fazer aqui é dar um comando que escreve automaticamente essa palavra. Que no meu caso aqui, desse exercício, eu quero que seja um comando que automaticamente escreve para mim raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, no segundo espacinho, eu escrevo esse texto que eu quero que seja substituído. Raiz de b quadrado menos 4ac no numerador de uma fração que tem um denominador igual a 2a. Eu vou chamar esse comando de banana. Então, barra banana é o nome, é um novo comando que eu criei que escreve isso. E aí aqui embaixo, por exemplo, eu vou até dar um Ctrl X. Eu vou até simplificar aqui, ó, escrever barra banana. Quando eu compilar, tá aqui. Tá vendo? Bonitinho. É o que eu fiz. Eu escrevi, só para simplificar, ele no ambiente centralizado, sem numeração, por causa dos dois cifrões. E aqui está ele. E a gente faz isso com um monte de coisa, tá? Eu vou aproveitar isso e vamos tacar o pau nessa expressão. Voltei com o ambiente align, banana, barra barra, porque eu acabei a expressão na linha. Repara que tem um sinal de igual aqui, mas esse sinal ele não está sendo alinhado com nada, então eu escrevo normalmente ele. Tá? O que o LaTeX entende com esse sinalzinho de E aqui é que eu vou usar esse ponto como referência para organizar o desenvolvimento. Beleza? Então terminei uma linha, vou fazer a segunda. Banana. Tem mais uma linha? Tem. Barra barra. Essa linha de baixo, ela é como aquelas primeiras, elas nem sempre têm coisas dos dois lados, né? Aqui tinha dos dois lados, aqui também, essa daqui não. Então eu já coloco a separação aqui e ignoro o que vem antes. Tô fazendo essa linha aqui. Acabou a expressão? Acabou. Então não precisa de barra barra. E aí veja só, filho. Estou fazendo rápido, cortando o vídeo, porque é muito importante que você faça sozinho. E a minha dica, se você percebeu como é que eu estou fazendo, eu sempre pego de fora para dentro. Então, você tem uma fração, barra frac, duas chaves, duas chaves. Aí eu coloco numerador, denominador. Ah, dentro do numerador tem uma raiz, então um barra sqrt, abre e fecha chaves, e dentro da chave coloca. Você vai escrevendo a estrutura de fora para dentro. E isso vai ser muito importante para para escrever isso daqui que está como exercício. Enfim, acabou, vamos compilar. Pronto. Conforme estava lá mesmo. Eu acho que está igual, não vou conferir não. Mas tem uma coisa diferente. A numeração aqui, ela é 5A e 5B.
E aqui está 5, 6 e 7. O que que é isso? Primeiro, não é 5, 6, 7, é só 5. E segundo, que a do meio não está numerada. E as duas que estão numeradas, elas são subequações, digamos assim, a subequação A e a subequação B. Tá? Para fazer isso, a gente vai colocar toda essa expressão do AliGN, toda essa expressão aqui do AliGN, Ctrl X para guardar, dentro de um ambiente chamado SubEquation. E aí eu coloco isso. Além disso, não quero que a do meio fique numerada, aqui está a do meio, escrevo barra no number. Compilando. Deu errado porque o ambiente não é SubEquation, é SubEquations. S. Coisas assim acontecem. E aí você arruma. Depois que eu acabo isso, tem esse textinho aqui, né? E tem essa equação aqui. Ó, essa equação aqui é interessante, hein? Vamos procurar lá no bloco de notas. Nesse texto aqui do PDF, se você observar, o A é um caractere matemático. Você vê que ele está inclinadinho. E aqui tem o A de frente de zero, né? Então, ó, A barra nec 0. E aqui o A também é matemático. Então, pronto. Agora ficou igual. Vamos escrever agora essas equações aqui, ó. Mais uma vez, ambiente AliGN porque está alinhado com o igual. Isso é muito útil. Repare que o AliGN substitui o ambiente equation. A AliGN já é uma equação, portanto, porém alinhada. Separa em relação ao igual. E já vou colocar barra barra porque eu vou fazer um embaixo. Y do lado esquerdo. Fiz a primeira linha, agora a segunda. Separa. No lado esquerdo tem um Y. Abre e fecha o colchete. São numeradas? Não são numeradas. Então, asterisco. Compiling. É igual? Não está igual. Né? Quais são as diferenças? A primeira é o tamanho dos colchetes. O tamanho do colchete está enorme. Por quê? Porque esses negócios aqui que eu coloquei estão dentro do colchete. Então, o colchete, quando você usa barra left e barra right, ele vai acompanhar o tamanho do recheio. E que recheio que é esse? Eu usei essas chaves assim, que no LaTeX chama brace, e coloquei ela indicando essa estrutura. Como que eu faço isso no código? Eu seleciono o que eu quero simbolizar com essas chaves, Ctrl X para guardar aqui na área de transferência, escrevo barra, under, porque está embaixo da coisa. Se fosse um chapéuzinho para cima, escrever aqui seria over. Tá? Assim, over. E aí, brace é o nome do negócio, né? Então, under brace. O brace tem dois argumentos também. Ele não sugeriu aqui, mas tem. O primeiro é a coisa que está sendo braceada. E a segunda coisa é o que eu vou escrever, no caso, seria o soma igual a menos b sobre a. Então, soma igual a menos frac b sobre a. Tá? Quando eu compilar desse jeito, não vai ficar igual. Por que não vai ficar igual? Porque eu esqueci de colocar um underline aqui. Lembra que o x1 tem o 1 embaixo com o underline? Aqui é a mesma ideia. Tá embaixo, né? Então underline também. Só que ainda assim não vai ficar igual. Não vai ficar igual por duas razões. A primeira é que essa fração b sobre a ela está muito mais visível do que essa que a gente compilou agora, e o soma está em itálico, porque na verdade ele considerou que o somas é um grupo de 4 letras que representam variáveis, e aí fica num ambiente matemático, escrito SOMA, ele pensa que é uma multiplicação de S com O com M com A. Para que isso seja um texto, você vai fazer um Ctrl B, por exemplo, e tirar o BF, que é como se fosse um texto, só que sem negrito, sem itálico nem nada, e soma é um texto, ficar como devia ser. Só que ficou muito junto, né? Vamos pôr um espacinho aqui. E a fração? Como é que eu arrumo essa fração? O comando barra frac, você pode pôr um dfrac de display frac, fração em display. O tamanho da fração se estivesse no display, no caso centralizado. E aí ele já aumentou o tamanho aí dos colchetes que a gente queria. Mesma coisa para o de lá, né? Então, isso daqui eu vou guardar, Ctrl X, barra, vamos pôr para cima, over, brace. Lembra de overdose. Aqui dentro é o que eu quero colocar. Chapeuzinho, em vez de underline, porque underline é para ficar embaixo, chapeuzinho para ficar em cima. Aqui dentro eu vou colocar o x1 vezes x2, né, no primeiro argumento. E o segundo argumento é exatamente como esse, eu vou inclusive copiar. Cuidado para não copiar chaves erradas, viu? Isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. E não é soma, eu escrevi prod lá. E a fração não é menos. E esse arruma aqui. Pronto, ficou em cima.
tá? Tá diferente porque a gente colocou em cima, mas só para você ver como a coisa funciona. Nós vamos criar um comando, new command. E se lembra das duas opções? Hoje nós vamos usar essa daqui, ó, que tem um argumento opcional. Como exemplo, eu vou fazer essa mesma estrutura para uma equação de segundo grau lá do começo do nosso curso, porque ela é bom porque ela tem três coisas variáveis. Eu quero escrever três equações de segundo grau, por exemplo, sem ter que ficar colocando, sei lá, 2x quadrado mais outro número x mais outro número igual a zero. Tá? Ela sempre vai ser alguma coisa, sei lá, hashtag ao quadrado mais outra coisa x mais outra coisa igual a zero, entendeu? Isso daqui é uma equação de segundo grau sempre, com três argumentos que são imputáveis, né, a quem escreve, a pessoa que coloca, ela que dá o input do negócio. E aí, como são três espaços de preenchimento, você vem aqui na opção do comando, né, nos colchetes, e coloca 3, tá? E aqui o nome do comando que a gente fez. Então, equação segundo. Vou colocar esse comando, equação segundo. Então, ó, esse new command, ele é um novo comando chamado exsegundo que vai printar na tela isso daqui. Só que isso daqui é uma coisa preenchível. São três coisas preenchíveis. E aí, se eu for escrever uma equação de segundo grau aqui, por exemplo, ó, embaixo daqui para ficar fácil de ver. Ó, section decaimento radioativo. Eu venho cá. Como é que foi o nome da equação? Do comando? O nome do comando é exsegundo. Opa, exsegundo. Então, aqui a exsegundo, ele já leu esse comando e são três argumentos. Então, eu coloco 3 assim. Às vezes já vem direto. O primeiro que eu coloco, ele tem que entender aonde que eu vou colocar. Então, vamos fazer na ordem. Eu vou colocar o primeiro aqui, eu boto o número 1, o segundo aqui e o terceiro de cá. Você entendeu? Esses números 1, 2 e 3, eles são a ordem com que o autor coloca nessas chaves. Essa aqui é a chave 1, essa é a 2 e essa daqui é a 3. Tá? Só por garantia, eu tô com medo desse negócio aqui dar erro, então vamos fazer assim. A gente vai pegar isso aqui e vai pôr em chaves. Isso aqui, põe em chaves. Isso aqui, põe em chaves. Então você vê que você tem que também que... você tem que colaborar, né, para as coisas não dar errado. Eu acho que aqui vai ficar mais fácil agora de não dar erro. Eu venho aqui então no meu novo comando, o primeiro argumento é o que vai vir elevado a 2, né? Então vou colocar, sei lá, a equação 2x² mais 4x mais 1. Entendeu? E outra coisa, é uma equação, hein? Isso aqui tem que estar em ambiente matemático. Então, Ctrl X, cifrão, cifrão, cola. Pronto, agora vai dar bonito. Não. Eu escrevi errado, né? Tem um X aqui, ó. Pronto. Viu que legal?